Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuando a falar sobre a beleza, a grande importância, o grande mistério da vida sacerdotal. Estamos em mais um capítulo do livro A Selva, e vai falar o seguinte: a santidade exigida no padre, em razão da sua dignidade. É grande a dignidade dos padres, mas não são menores as obrigações que lhe andam inerentes. Erguem-se os padres a uma grande altura, mas é necessário que sejam elevados e sustentados nela por uma grande virtude. No caso contrário, em vez de recompensa, um rigoroso castigo lhes está reservado. Tal é o pensamento de São Lourenço Justiniano. São Pedro Crisólogo diz por sua vez: o sacerdócio é uma grande honra, mas é também um fardo pesado, e traz consigo uma grande conta a prestar. E São Jerônimo: não é pela sua dignidade que o padre se salva, mas pelas obras concordes com a sua dignidade. Todo cristão deve ser perfeito, deve ser santo. Por isso que todo cristão faz profissão de servir um Deus santo. Segundo São Leão, uma pessoa torna-se cristã despojando-se da semelhança do homem terreno e revestindo-se da forma de homem celeste. Era a razão porque Jesus Cristo dizia: vós, pois, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mas a santidade do Padre deve ser diferente da dos homens comuns, dos leigos, no caso, segundo a observação de Santo Ambrósio. Ajunta o Santo Doutor, que assim como a graça dispensada aos padres é superior, assim a vida do Padre deve exceder em santidade a dos leigos, aqui fala dos seculares. E segundo Isidório de Pelusa, entre a santidade do padre e a de todo bom leigo, deve haver tanta distância como do céu e da terra. Santo Tomás ensina que cada um é obrigado a cumprir os deveres do estado que escolheu. Por outro lado, ele assegura, no caso Santo Agostinho, que o clérigo, melhor dizendo, no mesmo instante em que recebe a clericatura, se impõe a obrigação de ser santo. E Cassiodoro escreve: o eclesiástico é obrigado a uma vida celeste. O padre é obrigado à maior perfeição que todos os outros, como diz São Tomás de Kempis. Como seu estado é o mais sublime de todos os estados, é necessário também uma maior perfeição. Salviano ajunta que Deus ordena a perfeição aos clérigos no mesmo lugar em que aconselha aos seculares. Os sacerdotes da lei antiga traziam estas palavras gravadas na tiara, que ele cingia a fronte: consagrado ao Senhor, ou coisa santa do Senhor. Era para que nunca se esquecessem da santidade que deviam professar. As vítimas oferecidas pelos sacerdotes deviam ser inteiramente consumidas. E para quê? Teodoreto responde: para lhe significar a integridade da vida que convém a quem se consagra por completo a Deus, ou seja, deve consumir-se por inteiro. Para oferecer dignamente o divino sacrifício, nota Santo Ambrósio, deve o padre sacrificar-se primeiro ele próprio, oferecendo-se todo a Deus. E segundo Santo Ezequiel, deve o padre ser um holocausto contínuo de perfeição, desde a sua juventude até a sua morte. Na lei antiga disse Deus: separai-vos dos outros povos, para que sejais o meu povo. Com quanto mais forte razão que o Senhor, na lei nova, deseja que os sacerdotes ponham de parte os negócios do século, para só agradarem aquele a quem se consagraram. É o que ele declara pela voz do apóstolo. Nenhum soldado de Deus se deve ingerir nos negócios seculares, para agradar aquele cujo serviço abraçou. E é a promessa que a Igreja exige de todos os clérigos, ao entrarem no santuário pela prima tonsura. Faz-lhe prometer que de futuro só Deus será a sua herança,
É o Senhor a parte que me coube em herança, e o quião que me é destinado. Pois vós, Senhor, que me haveis de dar a devida herança. Tudo no Padre, escreveu São Jerônimo, reclama e exige a santidade de vida, o hábito que veste, o próprio ofício que exerce. Como diz São Bernardo, não lhe basta fugir de todos os vícios, é necessário que faça esforços em que consiste a perfeição única, que o homem viador pode possuir cá na terra, ou seja, um homem viajante. Só alguns detalhes aqui, só parando um pouquinho a leitura. Algumas desculpas podem vir. Primeiro, alguns podem dizer, não, mas o Concílio Vaticano II não exige tanto isso do padre. A santidade é exigida para todos, como fala a Lumen Gentium, é um dom para todos, sim. A Igreja sempre acreditou que a santidade é um dom para todos. Embora isso no Concílio Vaticano II seja de forma mais explícita colocado aos leigos, e na prática vai se dando ferramentas mais concretas para isso. Entre aspas eu coloco, né? Abre e fecha aspas. Então, essa objeção de dizer que essa é uma mentalidade antiga e o Concílio Vaticano II não adere mais é contraditória. Porque na doutrina da Igreja o que existe é continuidade. Não existe uma quebra de continuidade. Talvez em costume sim, mas na tradição da Igreja, no pensamento dela, naquilo que é essência, não há uma mudança. Também pode haver outra objeção. A objeção de dizer que essa santidade é para somente os padres religiosos, não os padres diocesanos. Também é errado, porque o dom, por excelência, é dado a todos os padres. É tanto que algumas vezes nós nos deparamos no seguinte discurso, que cada padre, cada religioso, melhor dizendo, vive um aspecto da vida de Cristo, enquanto exerce o que pede a sua ordem, ou a pobreza, ou a obediência, embora tente viver os outros, mas vive radicalmente um em específico, um aspecto da vida de Cristo. Mas o padre diocesano tem a espiritualidade do bom pastor, onde abrange, e deve abranger de forma especial, todo o chamado, porque o carisma específico é imitar o próprio Cristo bom pastor. Então, não seria menor a exigência de um padre diocesano, se for levado a sério esse chamado a viver como um bom pastor. Então, vamos tentar diluir, e mais do que diluir, jogar para fora mesmo, deletar mesmo, sem deixar espaço na lixeira, né, do computador, toda a ideia errada de que essa santidade é fantasiosa, é utópica, é irreal. Não, ela é concreta. Aquele que chama a um padre, e falando da santidade também ao leigo, aquele que nos chama a tão grande exigência, ele nos dá tamanha graça para vivê-la. Não é algo incoerente. Seria incoerente se Deus nos chamasse e não nos desse a graça. Mas Deus nos dá todas as graças necessárias para viver aquilo que Ele tem nos chamado a viver. Aqueles que foram chamados ao sacerdócio, Ele dá esta graça. Aqueles que foram chamados a viver a santidade de forma laical, no matrimônio, na vida celibatária em uma comunidade nova, ou mesmo em um instituto religioso, ou de outras formas mais, o Senhor nos dará graça. Continuando. E mesmo São Bernardo gemia à vista de tantos insensatos, que se afadigam por chegar às ordens sacras, sem considerarem na santidade exigida aos que aspiram a tão alta dignidade. E Santo Ambrósio exclama, quanto é raro encontrar-se um ordinando que possa dizer, o Senhor é minha herança, que não se deixe abrasar da concupiscência, aguilhoar pela avareza, distrair pelos cuidados dos negócios seculares. No Apocalipse, São João nos faz ler o seguinte, fez no reino seu, e sacerdotes de Deus, seu Pai. Tirino, de acordo com os outros intérpretes, explica a palavra regno no latim e diz que os sacerdotes são o reino de Deus, ou porque Deus reina neles, nesta vida pela graça e na outra pela glória.
ou porque eles próprios são constituídos reis para reinarem sobre os vícios. Quer São Gregório, quer o padre seja morto para o mundo e para todas as paixões, a fim de se dar a uma vida toda a vida divina. Isso nos fala São Gregório. O sacerdócio atual é o mesmo que Jesus Cristo recebeu de seu Pai. E eu dei-lhes a glória que me deste a mim. Se, pois, o sacerdote representa Jesus Cristo, diz São João Crisóstomo, é preciso que seja bastante puro para merecer tomar lugar entre os anjos. São Paulo exige do padre uma perfeição tal que o ponha ao abrigo de toda a censura. É certo que neste lugar, por episcopo, se deve entender não só os bispos, mas também os sacerdotes, pois que o apóstolo passa em seguida a falar dos diáconos. Como não o chamou pelo apelido de padres, quis ajuntá-lo sob esse ponto, de vista aos bispos. Tal é o sentido de Santo Agostinho e de São João Crisóstomo, que sobre esse ponto especial se exprime assim: o que diz dos bispos aplica-se por igual aos padres. Isso no sentido do que São Paulo fala, as exigências para se ser um bom bispo, também São Paulo aplica, segundo a interpretação destes grandes santos, Santo Agostinho e São João Crisóstomo, se aplica também ao sacerdote, as exigências. Quanto à palavra irreprovável, todos veem com São Jerônimo que ela compreende a posse de todas as virtudes, ou seja, quando fala que deve ser irrepreensível o bispo, né? Vai mostrando que, de fato, o sacerdote deve ter todas as virtudes, ou buscá-las, ao menos. E eis a explicação que dá Cornélio a lápide sobre isso. Deve o sacerdote não só ser isento de todos os vícios, mas adornado de todas as virtudes. Durante 11 séculos foi interditada a iniciação na clericatura a todos aqueles que depois do seu batismo tivessem cometido um só pecado mortal. É o que nos ensinam os concílios de Nicéia, Toledo, Elvira e Cartago. E se um clérigo, depois de sua ordenação, vinha cair em pecado, era deposto para sempre e encerrado no mosteiro, como lemos em muitos cânones. E eis a razão que ali se encontra expressa, porque a Santa Igreja quer que o sacerdote seja isento de censura, a todos os respeitos. Os que não são santos não podem administrar as coisas santas. No concílio de Cartago, disse-se os clérigos de que o Senhor é herança. Devem fazer divórcio com o século. O concílio de Trento vai mais longe. Quer que no clérigo tudo seja santo, o hábito, as maneiras, a linguagem e todos os atos. E São João Crisóstomo ajunta que o sacerdote deve ser de tal modo perfeito que todos os fiéis o possam olhar como um modelo de santidade, porque Deus colocou os sacerdotes na terra para que eles aqui vivam como anjos e para servirem a todos os homens de faróis e guias no caminho da virtude. Segundo São Jerônimo, o nome de clérigo significa o seguinte: que tem a Deus como herança. Quer dizer que o clérigo se compenetre bem na significação do seu nome, e com ele conforme o seu procedimento. Se Deus é a sua herança, que não viva senão para Deus. O que tem a Deus por herança, diz Santo Ambrósio, de nada se deve ocupar senão de Deus. O padre é o ministro de Deus, encarregado das duas funções extremamente nobres e elevadas, que são honrar a Deus com sacrifícios e santificar as almas. Porque todo pontífice escolhido dentre os homens é estabelecido para administrar em nome dos homens as coisas que respeitam a Deus. Sobre esse texto diz Santo Tomás: todo padre é escolhido pelo Senhor e posto na terra, não para adquirir riquezas, atrair a estima dos homens, entregar-se aos prazeres e engrandecer a sua família, mas unicamente para vigiar pelos interesses da glória de Deus. Também, nas Escrituras, o padre é chamado Homo Dei, um homem que nem é do mundo, nem de seus pais, nem de si próprio, mas só de Deus, e que só a Deus procura. Aos padres, pois se aplicam as palavras de Davi:
Eis a geração dos que só procuram a Deus. Assim como Deus no céu destinou certos anjos para rodearem o seu trono, também na terra, entre os homens, destinou os sacerdotes para tomarem cuidado da sua glória. Por isso lhes disse: separarei-vos dos outros povos, para que sejais meus. Vimos já este pensamento de São João Crisóstomo. Escolheu-nos Deus para que sejamos na terra como anjos entre os homens. E o próprio Senhor diz: sereis santificados nos que se aproximarem de mim. O que se interpreta assim: a mim, santidade será conhecida mediante a santidade dos meus ministros. O novo Código de Direito Canônico, no título 3º das obrigações dos clérigos, confirma a doutrina exposta. Vídeos, pode-se ver os cânones 124 e o 144, que não podemos transcrever. Isso é o código já antigo, né? No tempo de Santo Afonso de Ligório, não é o atual. O atual hoje, que está vigente, é de São João Paulo II, de 1983, que vai dando, orientando como deve ver tanto os sacerdotes, os diáconos, os leigos, tudo que rege as leis da igreja, né? A partir de 1983 é o código vigente. Qual deve ser a santidade do padre como ministro do altar? São Tomás de Aquino, ele fala o seguinte, que se exige aos padres maior santidade que aos simples religiosos, em razão das funções sublimes que exercem, especialmente na celebração do sacrifício da missa. A razão é que, recebendo uma ordem sacra, dedica-se o homem ao mais alto do ministério, que consiste em servir a Jesus Cristo até no sacramento do altar, o que exige uma santidade interior mais elevada que a que se requer para o estado religioso. Em igualdade de circunstâncias, pois, um clérigo de ordens sacras, obrando contra a santidade, peca mais gravemente que um religioso que nem esteja revestido de nenhuma ordem sacra. É muito conhecida a sentença de Santo Agostinho: dificilmente o bom monge dá um bom clérigo. Deste modo, nenhum clérigo pode ser olhado como bom, se não exceder em virtude a um bom religioso. Um verdadeiro ministro do altar forma-se para Deus e não para si. Significam estas palavras de Santo Ambrósio que um padre deve esquecer-se as suas comodidades, as suas vantagens e os seus gostos. Deve persuadir-se que desde o dia em que recebeu o sacerdócio não é seu, mas de Deus. Tem muito a peito o Senhor que os padres sejam puros e santos, para que possam comparecer na sua presença, isentos de todo defeito, e oferecer-lhe sacrifícios. Ele se assentará a fundir e limpar a prata, e purificará os filhos de Levi, e os acrisolará com o ouro e a prata. Depois oferecerão os sacrifícios na justiça. Assim fala o profeta Malaquias. E no Levítico lê-se: serão santos no serviço do seu Deus, e não desonrarão seu nome, porque hão de oferecer incenso do Senhor e os pães do seu Deus, e por consequência serão santos. Se deviam, pois, ser santos sacerdotes da lei antiga, porque ofereciam a Deus apenas o incenso e os pães de proposição, que eram uma simples figura do adorável sacramento dos nossos santos altares, quanto mais devem ser puros e santos os sacerdotes da lei nova, que oferecem a Deus o Cordeiro sem mancha, o seu próprio Filho. Nós oferecemos, observa estilo, não novilhos ou incenso, como os sacerdotes antigos, mas o próprio Jesus Cristo. Oferecemos o corpo mesmo do Senhor, que foi suspenso no altar da cruz. É-nos necessária também, portanto, a santidade que consiste na pureza do coração. Quem se aproxima sem ela destes mistérios terríveis, aproxima-se indignamente. Sobre este ponto escreveu Belarmino: desgraçados de nós, que chamados a este ministério sublime, estamos longe do fervor que Salomão exigia dos padres da aliança figurativa. Até mesmo os que deviam
transportar os vasos sagrados, queria o Senhor que fossem isentos de mancha. Purificai-vos, ó vós, que levais os vasos do Senhor. Quanto mais puros devem ser os padres, que trazem nas suas mãos e recebem no seu corpo o próprio Jesus Cristo. Assim fala Pedro de Blois. E Santo Agostinho diz, por sua vez, deve ser puro quem há de manusear não só os vasos de ouro, mas até os vasos em que é renovada a morte do Senhor. Até aqui nós lemos até a página 33 do livro A Selva, que tudo que se levantar contra aquilo que o Senhor quer de nós, de modo especial dos padres, que caia por terra. Porque muitas objeções falsas podem se levantar. Aqui eu não vou adivinhar quais são as objeções que alguém que estudou teologia vai levantar. Talvez sejam inúmeras, né? Podem dizer que quem está narrando não tem conhecimento teológico, lê mal. Pode dizer que a pessoa não tem conhecimento de filosofia ou teologia. Pode se levantar inúmeros motivos, né? Dizer que não é bem assim, tem que olhar o contexto que foi escrito o livro. Tudo isso deve ser levado em conta, é lógico. Claro que sim. Mas mais em conta deve ser levado o dom recebido do que as desculpas esfarrapadas para não se viver a santidade. Como hoje se dá tantas desculpas, infelizmente. Rezemos esta Ave Maria pelos nossos queridos sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.